Então, pessoal, a gente está aqui hoje para o início de uma nova fase, o meu programa de podcast. Uma vez por mês, nós teremos aqui convidados para fazer esse programa de podcast. Nós vamos falar sobre marketing jurídico, empreendedorismo jurídico, vendas, desenvolvimento de negócios, mentalidade empreendedora na advocacia. E para estrear esse programa com chave de ouro, eu convidei a Regina Pérez, advogada trabalhista, uma das minhas mentoradas top, advogada de elite, que veio aqui hoje estrear esse podcast e a gente vai conversar sobre o que faz um advogado realmente ter sucesso na carreira. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Eu estou muito feliz. Confesso que eu estou um pouco nervosa, mas eu estou muito feliz pelo convite. Já tem mais de um ano que a gente se conhece, que eu estou fazendo a mentoria com você. E, assim, esse convite, assim, foi muito legal. Eu estou tendo a oportunidade de te conhecer pessoalmente hoje. Então, quer dizer, eu estou feliz por estar estreando esse podcast com você, por poder estar te conhecendo e te agradecer por tudo que você faz por nós, tem feito por mim, nesse 1 ano e pouquinho que a gente se conhece. E eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu já queria te perguntar, já para a gente começar aqui. Regina, o que você acha que os advogados erram? Quais são os erros mais comuns dos advogados e que impedem eles de ter sucesso? Saiu uma matéria recentemente, lembra? Falando que 50% dos advogados não conseguem faturar nem R$ 6.600. O que você acha que traz esse resultado? Quais são os maiores erros dos advogados? Eu acho que os advogados hoje ainda estão muito presos no padrão tradicional. Então, eles têm que mudar, eles têm que entender que o mercado jurídico mudou, eles têm que entender que eles têm que vir para o digital, eles têm que entender que eles têm que focar numa área, porque quem faz tudo não faz nada. Isso daí a gente sabe. Você tem que ter uma área de atuação para você ser respeitado e se fazer conhecido na área que você se propõe a trabalhar. Então, eu acho que a nova advocacia é isso, é pensar numa advocacia moderna, usando toda a inteligência artificial, toda essa parte de internet, usar as redes sociais. Isso daí é uma realidade que não tem mais como voltar atrás, né? Isso é para qualquer área. E para o direito, a área jurídica não é diferente. Só que, como o advogado é uma profissão muito tradicional, existe uma resistência muito grande, até uma dificuldade pela formação jurídica que a gente tem desde os bancos da faculdade e entender que a advocacia hoje, para você deslanchar ou fazer... se fazer presente e conseguir mais clientes, conseguir prospectar mais negócios bons, você tem que ir para o digital. Então, você acha que a advocacia tradicional ela não funciona mais? Aquele advogado que fica trancado no escritório, vivendo apenas o operacional, que não pensa no escritório como um negócio, que não consegue trazer ferramentas, como você estava falando, ferramentas inovadoras, ferramentas de inteligência artificial, que não consegue entender que o marketing é o coração do escritório. Esse é o advogado que está aí penando para conseguir se manter na advocacia. E você já se viu nesse lugar, né, Regina? Já. Antes de você entrar na mentoria, você estava nesse lugar, né? Exatamente. O que aconteceu? O que me fez procurar uma mentoria? Eu me sentia presa no operacional, que eu acho que esse é o maior problema do advogado, né? Você tem uma porção de prazo diário, porque quem não é da área jurídica não tem noção da quantidade de prazo que a gente tem diariamente para cumprir. Eu, às vezes, chego a cumprir 50 prazos em uma semana. É muita coisa. Então, é muita coisa. Quem é da área jurídica sabe que de 30 a 50 prazos para um profissional sozinho dar conta é muita coisa. E a maioria dos colegas, assim como o meu caso, eu estou falando de mim, né, da minha experiência. Eu me via presa no operacional e deixava todo o outro lado, todo o resto de lado. A parte estratégica do escritório, Tudo né? de lado. Porque, gente, para o escritório ter sucesso, ele precisa desenvolver 3 pilares que são muito importantes, que é o operacional,
o tático e o estratégico. Exatamente. E aí, o que você entendeu? Que você estava ali presa no operacional e aí você começou a desenvolver outros pilares do seu escritório. Fichas caíram, né? Fichas caíram. Porque quando você fica preso só no operacional, você está fazendo ali o feijão com arroz, você não está se diferenciando. E aí, quando as fichas caíram, Regina, você teve aí resultados surpreendentes. Faz aí mais de um ano que você está na mentoria lá comigo, você foi avançando. E o que você pode trazer aí que foi o seu maior resultado hoje? A Regina que era um ano atrás e a Regina que é hoje. Qual a diferença? O que aconteceu? Dentro do meu escritório, eu comecei a implementar rotina. Você fala muito de rotina. Rotina diária, porque eu tinha problema, Regina, tinha problema na gestão. Que é a parte de gestão do escritório. De gestão. Eu vejo muito pessoal falando em marketing jurídico, tá bom. Aí eu faço uma pergunta para a audiência. Você vai investir no marketing, vai encher o seu escritório. E como que você vai atender essa demanda de clientes? Então, você tem que estar organizado, você tem que fazer a sua parte operacional, estar bem justa, para você ter condição de avançar, fazer um bom marketing, para ter leads e para converter. Mas, na verdade, o marketing é tudo, né? Porque as pessoas acham que marketing é só ir para a rede social. E você, até hoje, ainda não está ali tão presente na rede social. Você está indo aos pouquinhos. E a maioria dos advogados, quando pensa em marketing, acaba até deixando de lado, porque muitos, principalmente aqueles que são mais tradicionais, da época em que se não precisava fazer marketing, era só esperar o cliente bater na porta, ficava só dependendo de indicação, assim como você ficou durante muitos anos. Eles acham que, para eu fazer marketing, eu preciso estar ali no Instagram, eu preciso estar ali na rede social, eu preciso botar minha cara, fazer vídeo, e eu não quero fazer isso. Mas o marketing não é só isso. Não. O marketing, ele é muito mais do que isso, ele é muito além do que isso. É a construção de uma marca, do seu nome, da sua autoridade, é você entender quem é o seu cliente, coisas que você foi entendendo e que isso modificaram completamente o seu resultado. O atendimento do seu cliente, o tipo de serviço que você presta, nichar as áreas que você atua. Quando você começou a entender isso, você foi melhorando os seus atendimentos, melhorando o tipo de ação que você pega, e isso trouxe resultados surpreendentes para você. Exatamente. Como que você se vê hoje com essa nova mentalidade e os resultados que você atingiu? O meu resultado começou a melhorar no início desse ano de 2023, quando a gente melhorou a entrada do cliente através do WhatsApp. Porque ninguém mais bate na porta. O telefone também não toca. O cliente vem pelo WhatsApp. E você tem que ter um WhatsApp preparado para atender essas pessoas, responder o mais rápido possível e ter ele organizado. Então, a gente organiza o WhatsApp. A gente hoje tem um WhatsApp Business, um número só para os clientes, um telefone preparado só para isso. Ele é corporativo, rápido, né? E responde rápido. E aí, nós elaboramos, com a ajuda da Lisandra, um formulário. Não é qualquer formulário, não é um formulário qualquer, porque falar, formulário eu também faço. Eu já conversei com alguns colegas que disseram que usam formulário. Mas o formulário ele foi estrategicamente montado. Não é um formulário qualquer. E também tem outra coisa, te interrompendo aqui rapidinho. Tem muita gente, porque você tem uma diferença. Você é executora. Então, você foi lá e você entendeu assim, eu preciso melhorar meu atendimento pelo WhatsApp. As pessoas estão vindo pelo WhatsApp. Enquanto eu não melhoro meu atendimento pelo WhatsApp, eu perco clientes. Foi o que você falou naquela reunião lá em que a gente tratou do formulário. Perfeito. E aí tem gente que pensa assim, eu estou perdendo clientes, mas eu não tenho como investir nessas ferramentas de automação. E aí nunca faz, nunca começa. Mas você começou pelo básico. Você melhorou um gargalo que tinha ali com uma coisa bem manual. Um formulário que a gente montou junto, né? Os outros mentorados viram a gente montando ali, a gente montou junto, e você botou em ação e já teve resultados. Agora que você já está em outro patamar, você pode investir numa ferramenta. Então, as pessoas elas ficam esperando, muitas vezes, estarem prontas. Estarem prontas para fazer o marketing, terem recursos para fazer o marketing. Não. Quando o marketing é o básico sendo bem feito, né? Exatamente. E eu nem gastei, porque eu tinha um WhatsApp Business, você abaixa, você monta o formulário do Google. Então, quer dizer, o custo nenhum. É só você montar um formulário estratégico. E aí eu comecei a converter melhor.
Eu consegui fazer com que essas pessoas que entravam pelo WhatsApp já marcassem um atendimento. E com a mentoria, as fichas caem, eu passei a oferecer atendimento remoto. Coisa que você não fazia antes. Não fazia. Então, eu tenho uma estrutura hoje que eu posso atender um cliente digitalmente, 100% digital, posso estar da minha casa e trabalhar. Como eu posso estar no meu escritório presencial. Então, eu trabalho hoje de forma híbrida. Entendeu? E eu ofereço o atendimento para o cliente das duas formas. Ele que escolhe. E a metade do público, dos clientes, preferem ser atendidos de forma online. A gente gera um link e manda para o cliente. Só que nós também já temos uma forma de operar no digital. Para esse atendimento acontecer e esse atendimento não ficar solto, porque o atendimento digital é em outra dinâmica do presencial, esse cliente precisa mandar a documentação antes do atendimento. Você acredita que tem advogado que até hoje não sabe usar o Zoom? Se recusa a usar o Zoom. Então, isso que você está falando é muito importante, pessoal que está nos assistindo. A digitalização, começar a usar as ferramentas que estão aí para que você possa realmente modernizar a sua advocacia. É o básico, você não precisa esperar muita coisa para você mudar a sua advocacia. Não. Foi o que você fez, você foi lá e começou a oferecer 2 tipos de atendimento que você viu pelo formulário que a gente criou, que a sua audiência, né, o seu tipo de cliente, muitos preferem até o atendimento pelo Zoom. E aí você foi lá e começou a usar o Zoom. Então, 50%. Muita coisa. 50% preferem o Zoom. Tá vendo, gente? 50% preferem o Zoom. Então, é muito importante se modernizar. Então, assim, quais são as principais estratégias que a gente pode trazer para o pessoal que está aqui nos assistindo, que os advogados podem adotar para ganhar mais dinheiro? Porque, assim, eu acho que é inadmissível. Eu escuto no meu direct, no meu WhatsApp, advogados que desabafam comigo, falam assim, doutor, eu tenho 10 anos de formado, 15 anos de formado, 20 anos de formado, e eu estou passando problemas financeiros. Eu sou muito bom tecnicamente, mas eu passo problemas financeiros. Eu fico com o meu coração doendo. Isso assim, é inadmissível uma pessoa, tantos anos de formado, ter aí tantos anos de mercado e não conseguir fazer dinheiro na advocacia. Então, quais são as estratégias que você acha que o advogado pode usar para ganhar mais dinheiro? Bom, quando a gente faz uma mentoria, muda muito, porque você aprende técnicas de venda, você aprende a enfrentar as objeções do cliente. Então, você vai para uma reunião mais tranquilo e mais preparado. Agora, eu acho que o advogado hoje ele peca muito, porque a maioria dos advogados não sabe o custo operacional do escritório dele, que isso é uma coisa que tem dentro da mentoria, que estuda o custo do escritório, o custo do processo. O custo operacional, gente, porque senão você está atendendo cliente, mas você não sabe quanto que custa para você trabalhar, você não sabe quanto que custa a sua estrutura, o seu conhecimento técnico. Então, você precifica sem o menor conhecimento e você muitas vezes paga para trabalhar. Exatamente. Você dá um preço equivocado que muitas vezes não paga nem o seu custo operacional. Porque, às vezes, no Rio de Janeiro, pelo que eu salvo engano, tem um estudo aí que é do CNJ que diz que um processo dura, em média, 4 anos e pouco. No Rio de Janeiro, que é um dos estados que demora até mais, né? Pelo que eu acho que saiu na matéria. E muitos advogados que ainda cobram só no êxito, né, Regina? Que ainda vivem a velha prática da advocacia. Isso daí eu mudei também. E você mudou também. Mudei. Você pega o cliente, você fecha o cliente. E aí muitos pensam assim, eu fecho bastante clientes, mas você fecha cliente cobrando já desde o início para começar a trabalhar? Não, eu só cobro no êxito. Assim, é fácil fechar cliente. E aí o processo demora, no mínimo, 1 ano, só vai ver aquele dinheiro, sabe lá quando. Enquanto isso, você está trabalhando, você está tendo despesa no seu escritório, no seu dia a dia. Então, não tem mais como sobreviver esse tipo de advocacia. Aí o advogado precisa entender as diversas formas dele cobrar pelo serviço dele. E muitos sentem medo disso. Exatamente. Aí, para você cobrar de forma correta, porque a tabela da ordem é um guia, mas não necessariamente aquele valor vai se adequar para o seu negócio. Você, para precificar de forma correta, você tem que entender qual é o custo do seu negócio, do seu escritório, entender que seu escritório é uma empresa, olhar como um negócio,
não como um escritório, não ver aquela advocacia autônoma, eu sou advogada autônoma. Não, para você ter lucro, para você entender que você vai ter um resultado no seu escritório, você tem que olhar o seu escritório como uma empresa. Que você tem que ter um posicionamento, que você tem que entregar um bom serviço também, porque o cliente quer resultado. Né? Não adianta você fazer isso tudo e não entregar o resultado. Né? Dá um bom atendimento, dá um bom retorno. Lá a gente tem se preocupado com todas essas pontas. Com o preço, com o custo, com o atendimento, com a rapidez do andamento, da resposta que a gente dá para o cliente. A gente disponibiliza ferramenta para o cliente ter acesso ao processo dele 24 horas por dia, 7 dias na semana, usando o sistema. Então, quer dizer, não tem mais como você não colocar um sistema dentro do escritório para controlar processo, para controlar prazo, para saber se o seu processo está parado. Hoje tem muito sistema que te avisa tudo. Sim. Então, para você escalar, você tem que se organizar. E para você se organizar bem, você tem que entender como tudo isso funciona. Foi por isso que eu procurei uma mentoria, porque eu queria entender... Porque eu sou advogada. Eu não sou empresária, esse é o problema. Advogado não é empresário. Advogado não vê escritório como negócio. E esse é o maior erro, né? Esse é o maior erro. O mercado altamente competitivo, né? Com muita gente de alta qualidade. A gente tem aí mais de 1.300.000 advogados no mercado. Então, o que quer dizer é que o conhecimento técnico, que antes é o que diferenciava o advogado, como é que o advogado se diferenciava antes? Eu tenho um conhecimento técnico diferenciado, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu sou professor. Então, isso antes era o que diferenciava o excelente advogado. Mas não é o que diferencia mais. Não. Porque com mais de 1.300.000 advogados no mercado, e a gente tem 165 pessoas para cada advogado no mercado. Então, é preciso buscar muito mais do que apenas o conhecimento técnico. Porque o que eu mais vejo também são advogados com excelente conhecimento técnico, mas que não conseguem vender os seus serviços. Eles têm vergonha mesmo de vender os seus serviços. São pessoas extremamente inteligentes, extremamente cultas, excelentes tecnicamente, mas na hora que estão ali vendendo seus serviços para o cliente, ele quer vender o serviço jurídico. E ninguém compra serviço jurídico, né, Regina? Não. O cliente não quer comprar o serviço jurídico. Ele quer comprar a dor que você soluciona com o seu serviço, não o serviço jurídico em si. E aí os advogados que não conseguem entender isso, eles ficam ali vendendo a parte técnica. Então, por mais que ele seja bom tecnicamente, ele não consegue convencer o cliente, porque venda é emocional, em comprá-lo. Então, muitos se sentem frustrados. Eu tenho um excelente conhecimento técnico e eu estou passando dificuldades financeiras. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, pessoal, é que hoje é muito mais do que o conhecimento jurídico para você se destacar. O conhecimento jurídico é importante, sim. Quanto mais especialista você for, melhor. Mas, além disso, você precisa desenvolver habilidades que a gente não aprende na faculdade. Eu também não aprendi. Eu passei por essas mesmas dores. E porque eu passei por essas dores, eu não conseguia me vender, eu não conseguia vender os meus serviços, eu fui buscar capacitação, eu fui buscar me desenvolver. E aí, quando eu fui fazer o meu primeiro curso, nossa, meus olhos fizeram assim, ó, bum. Fizeram assim, Regina. E eu olhei assim e falei assim, gente, como que eu não enxergava isso antes? E como que lá no escritório que eu trabalho, ninguém enxerga isso e ninguém se comporta dessa forma. E ali eu fui mudando a minha mentalidade e começou com uma mudança comportamental, não é? É uma mudança Exatamente. De mentalidade que traz uma mudança comportamental. É porque o advogado é muito técnico, né? Ele fica muito preso à parte jurídica, técnica. Ele não é empreendedor, ele não sabe vender, ele não é marqueteiro, ele não tem conhecimento de marketing. Tem advogados que têm, mas é a minoria. E esses se destacam, obviamente que sim. Tem o caso daquele advogado que trabalhou muitos anos atrás, sim, que você disse que era extremamente empreendedor. Foi a primeira vez que eu enxerguei isso,
que eu vi que o que fazia ele ser diferente é que ele tinha uma veia empreendedora latente e ele conseguiu ter um escritório no Brasil, em todos os estados da federação, ou quase todos, naquela época, e em outros países. Ele era um advogado jovem, para ter já isso tudo, um escritório já consolidado e conhecido. E eu percebi isso, eu nova ainda, eu percebi que o que fazia ele ser diferente era essa veia empreendedora que ele tinha, essa visão de negócio, que a maioria dos advogados não tinham. Nem tem ainda. Nem tem. Não tem ainda. Não tem. E eu também era muito rígida. Eu era muito rígida. E sabe o que me fez mudar? Pela dor, né? Eu estava numa mesa de negociação, tinha levado uma proposta de honorários para um potencial cliente. Eu conto essa história para vocês lá na mentoria, né? E ia ser o meu primeiro cliente, que eu ia ficar para mim com aquele cliente, eu ia fechar cliente. Eu levei a proposta de honorários, né? Como eu não ensino advogado a fazer hoje em dia, escrita num papel A4, né? Papel lá, já o contrato. Levei. Eu não me preparei, eu simplesmente precifiquei da minha cabeça, chutômetro. Levei para ele, eu sentei na frente de um tubarão, porque ele era um diretor financeiro de uma empresa estrangeira. E aí ele olhou aquele documento e aí me perguntou se dava para negociar. E eu extremamente ali, inflexível. Não, o valor é esse. E aí eu tentei justificar pelo trabalho que eu ia ter, pelo meu conhecimento técnico e tudo aquilo. E estava ali inflexível em negociar com ele. Passaram-se alguns dias, ele falou que ia pensar, passaram-se alguns dias, ele entrou em contato comigo, falando que não ia fechar comigo, que ele ia fechar com outro escritório. O meu mundo caiu. E foi ali que eu percebi. Eu falei assim, o meu conhecimento técnico não vende. Eu não sei me vender. Eu não sei me vender, eu não sei chegar numa mesa de negociação e conseguir contornar, ser flexível, vender os meus serviços, encantar o cliente. E, a partir daquele momento, eu entendi que, se eu queria ser uma advogada bem-sucedida, eu precisava desenvolver habilidades que a faculdade não tinha me ensinado e que, ao longo da vida, eu não tinha desenvolvido, que o meu conhecimento técnico não era suficiente. Então, é por isso que hoje a gente vê muitos advogados com excelente conhecimento técnico passando problemas financeiros. Sim, a pandemia, para quem olhou a pandemia, vamos lá, a pandemia foi muito ruim, mas ela teve um lado positivo, porque a pandemia, para quem refletiu e entendeu que tinha que mudar, que tinha que se posicionar, isso em todas as áreas. Muita gente, as fichas caíram. E eu percebi que, se eu não estivesse na internet, se eu não tivesse um site, se eu não estivesse nas redes sociais, se eu não começasse a investir em tecnologia dentro do meu escritório, eu ia sumir do mercado. O mercado eu ia acabar. Então, as minhas fichas começaram a mudar. E a mentoria foi muito importante, porque eu não conseguia me encontrar. Como que eu sozinha vou fazer isso? Eu preciso melhorar a minha gestão, eu preciso melhorar, fazer o meu dia ficar mais produtivo, eu preciso me posicionar melhor. Poxa, eu vou fazer 29 anos de formada agora. Né? Eu vivo da advocacia, eu não tenho nenhuma outra renda. Isso é muito importante falar, porque eu sou uma advogada que eu estou no mercado desde muito nova, me formei com 23 anos de idade. Então, eu vou fazer 29 anos de formada agora, em dezembro de 2023, 30 anos no ano que vem. E mesmo com toda essa bagagem de experiência, com anos de prática, eu comecei a entender que eu tinha que mudar. Que aquela advocacia que eu estava acostumada quando eu comecei a advogar, não tem lugar mais para isso. Não tem como, o cliente não entra mais na porta dentro. Não tem mais como sobreviver de indicação, do boca a boca. É legal, E no anonimato, né? E no anonimato. Sem você aparecer para o seu potencial. Quem não é visto não é lembrado, já diz esse dito popular. Eu falo, quem não é visto não é comprado. E aí você entende que a construção de uma marca pessoal também influencia no sucesso do advogado? Muito. Porque você entrou na mentoria,
você entrou, num primeiro momento, querendo gestão, lembra? Lembro. Eu queria aprender a gerir o meu escritório. Inclusive, a primeira reunião que a gente teve, você falou para mim, porque eu preciso estabelecer processos, eu preciso aprender a gerir o escritório. E aí, ali eu entendi que não, ela precisa trabalhar outras coisas, mas a dor dela, no primeiro momento, está sendo gestão. E aí, ao longo da mentoria, outras fichas foram caindo. E exatamente. Como é que foi isso para você? Você viu a importância? Você acha que um posicionamento estratégico, uma marca pessoal bem construída faz diferença? Com certeza. Eu consegui, ao longo desse ano de 2023, alavancar os resultados do meu escritório. Então, a gente triplicou o resultado do escritório sem fazer marketing pago, sem fazer marketing jurídico pago. Gente, ela triplicou o faturamento do escritório. E como que você triplicou o faturamento do escritório sem fazer marketing ali, pago, na internet? Mudando o nosso posicionamento. Mudando o posicionamento, mudando a forma de administrar o escritório, mudando a forma de entender como que isso tudo está funcionando. Hoje a gente tem cliente no estado de Minas, no estado de Belém, no estado de São Paulo, no estado do Rio, no interior do estado, em vários municípios que são longe do escritório. Por exemplo, o escritório está sediado em Niterói, o meu escritório. E eu tenho cliente da região serrana, eu tenho cliente da região dos lagos, eu tenho cliente no interior do estado. Por quê? Porque o PJE, da Justiça do Trabalho, é um sistema único em todo o território nacional que permite que você distribua o processo 100% digital e você distribua digital e faça as audiências todas remotas. Então, isso é um facilitador para quem tem um cliente longe. Então, quer dizer, fora outras coisas que a gente aprende no curso, eu fui implementando tudo, claro que uma coisa de cada vez, mas implementei, não fiquei só assistindo aula ou comprei curso e não assisti. Até porque não é um curso, né? Mentoria é o quê? Tudo, é mentoria. É muita coisa. E sabe o que as pessoas me perguntam muito, Regina? É bom aqui. A Regina é uma advogada trabalhista e ela advoga para pessoa física, para o reclamante. E muita gente vem me perguntar, tem alguma área mais rentável? Tem uma tendência aí melhor no mercado jurídico que eu possa ganhar mais dinheiro, principalmente os mais novos? O que você acha disso? Você acha que existe uma área mais rentável? Não existe área do direito melhor ou pior, né? Eu sempre falo, você tem que escolher uma área que você se identifique. Eu gosto muito da área trabalhista. Eu adoro trabalhar para empregado. Né? O meu público-alvo é o empregado. Eu faço empregador também. Mas eu gosto muito dessa pegada do empregado, de ajudar as pessoas. Mais humana, né? Mais humana, né? Acolhedora, de pegar no colo, de ajudar. Porque existem pessoas realmente que perdem o emprego, não recebem nada e chegam muito tristes no escritório. Bom, enfim, eu acho que o advogado hoje ele tem que ver o nicho dele, se posicionar, e ver quem é o público-alvo dele e se vender assim, fazer a imagem dele, construir a carreira dele em cima de um nicho. Por isso que a internet fala em subnicho, em nicho, em subnicho. Por quê? Você tem que ter sua audiência, você tem que falar para alguém. Quando você vai mandar sua mensagem, que você está mandando a mensagem para quem? Para a pessoa que busca um advogado criminalista, o previdenciário, o trabalhista. Então, fica confuso. Não dá para ser assim. E até dentro das áreas, né? A gente trabalha muito isso lá na mentoria. É importante você entender, dentro da área que você atua, para quem você quer falar, para quem você vende os seus serviços. Porque, assim, olha só, vamos pensar. É muito para o público-alvo que ele não entende. Você fala assim, eu sou um advogado empresarial. O que faz um advogado empresarial? Advogado empresarial cuida de empresa? É o que o leigo pensa. Agora, olha a diferença. Se você é um advogado empresarial, que você é nichado em franquias, você atende franquias. Você faz a parte de contratos, você faz toda a parte societária, você faz a parte tributária, você atende um nicho de franquias. Então, você já se destaca aí, porque daí você vai começar a entender tudo o que acontece
para esse segmento de mercado, para esse tipo de atividade econômica, você começa a estudar as dores, os desejos, os problemas, começa a buscar estar presente onde esse público-alvo esteja, ser conhecido por ele, e aí você se destaca como um advogado na área empresarial, mas que atende franquia. Você deixa a sua concorrência de lado. Agora, o erro da maioria é, eu sou um advogado tributarista. Tributarista, para o leigo, é mais um. Ou fazer mais um tudo. no mercado. Faz tudo. Então, assim, busque dentro de uma área de atuação, porque direito tributário é uma área de atuação, direito trabalhista é uma área de atuação, direito empresarial é uma área de atuação, mas dentro das áreas de atuação você pode buscar problemas específicos, dores específicas que você resolva para um determinado público-alvo. Como aconteceu com você, que você deu clique naquela ação trabalhista dentro da área trabalhista, né? E aí isso te trouxe aí também um insight esse ano que ajudou muito a melhorar seus resultados. Ajudou também, porque acontece, eu tenho aquelas ações de reintegração de servidores, né? Pessoas que fizeram concurso público, mas que foram contratados pela CLT, são seletistas. Existe até um tema que é o 1022 no STF, que discute se há necessidade da motivação ou não para a dispensa desses servidores que fizeram concurso. Eu não estou falando aqui de estabilidade, não é isso. Mas o fato é que eu tenho bastante cliente, com bastante ações que a gente discute esse tema. E eu sou muito procurada nessa área, porque eu já tive cliente, eu tinha parado de pegar, mas eu recebia muita ligação, porque são ações que demoram muito, são ações trabalhistas que demoram muito, e o resultado é uma questão de entendimento. Então, tem ações que a gente está esperando essa decisão do STF aí para ver o que vai acontecer, mas tem algumas ações que os juízes julgaram procedente, outras a gente recorreu não, enfim, né? Isso aí é uma outra questão. Mas o fato é que você não pegava essas ações mais. Parei, porque dá muito trabalho. Eu tinha uma quantidade muito grande de ações sobre esse tema, sobre essa reintegração. Só que você não cobrava para dar entrada. Aí eu parei de pegar. Te dava Com trabalho. a mentoria, eu tinha procura e as pessoas diziam assim no telefone, doutora, por favor, pelo amor de Deus, pega meu processo, eu tenho dificuldade de encontrar advogado que faça, ou nem todo mundo quer fazer, porque é uma matéria que ainda é muito discutível, então a pessoa tem um risco, entendeu? Grande, não é todo mundo que está disposto a pegar. E a tese que a gente montou, a tese já está pronta. Eu já tenho uma tese, eu estudei e montei. Você é expertise, você tem expertise eu montei nessa tese. a minha Ela montou a tese. Eu montei a tese. E aí eu voltei a pegar essas ações no início desse ano. Que te deu um clique com a mentoria. Me deu um clique e passei a cobrar um valor para distribuição. Passei a cobrar por quê? Porque são ações que demoram muito. Entendeu? É um valor simbólico até pelo trabalho, mas é um valor para a gente minimizar os custos, porque são ações que vão demorar. Começou a te dar o quê? Um fluxo, né? Exatamente. Assim, o grande problema é que muitos perguntam assim, existem nichos mais rentáveis? É o que a gente está falando aqui, não existe nichos mais rentáveis. O que é importante você entender é o seguinte, que é o que a Regina começou a fazer lá no seu escritório. Não tem como o advogado só ficar dependendo desse tipo de ação, que essa ação sua é super rentável, mas ela é uma ação que demora anos e que vai demorar um tempo para vir matéria o de resultado. direito, Matéria a gente de direito. não... É isso aí. E o maior erro que muitos advogados acabam concentrando a advocacia dele para o contencioso e para ações que dão muito trabalho e demoram muito tempo. E ele ainda cobra só no êxito. Aí esse advogado passa necessidade, óbvio. Então, você tem que diversificar dentro do seu escritório. Você tem que ter, sim, ações que vão ser rentáveis para você, que vão garantir a sua aposentadoria, porque lá na frente, quando você tiver aí o valor da indenização vindo para o seu cliente, sendo julgada procedente, você vai receber um valor alto de indenização. Cobre para dar entrada, para você ter aquele fluxo e mantenha esse tipo de ação. Mas elas são ações que eu ensino lá na mentoria, né, de long tail. São ações lá de cauda longa, elas demoram
demoram. Mas você também tem que ter diversificação de serviços dentro do seu escritório para aquele público-alvo específico. Então, pense em ações de alta demanda, ações de demanda de urgência. Demanda de urgência, Regina, divórcio. Divórcio. Alguém pensa, olha, eu quero me separar, aí vai no advogado. Ah, mas agora eu vou esperar, então, até ano que vem, ou daqui a 2 meses, quando eu tiver dinheiro para pagar. Não, quem quer se divorciar, quer se divorciar. É urgência, é auto-urgência, ainda mais se você oferece um divórcio extrajudicial ou divórcio amigável. São ações rápidas, você convence o seu cliente, ó, vamos resolver isso em 1 mês. A gente dá a entrada, se é possível, se ele está dentro dos requisitos, de fazer um divórcio extrajudicial. Então, você tem que ter no seu escritório serviços extrajudiciais e que sejam de alta demanda e rápida resolução, para que te dê menos trabalho e você receba logo e o seu cliente, ele queira aquele serviço com mais rapidez, com mais urgência. Então, você tem que ter essa diversificação. E foi o que você também começou a fazer lá no seu escritório, né? Na verdade, a gente não atua na área de família, a gente não atua na área previdenciária. De áreas, não, mas dentro de do direito do trabalho, você começou a diversificar essas ações. Vou oferecer essa ação, vou oferecer isso aqui de outro serviço. Não é você pegar todas as áreas, não, gente. É você, dentro da área que você atua, você pensar quais são os serviços de cauda longa, quais são serviços de alta demanda, quais são serviços que dentro daquilo da área que eu atuo, que eu posso oferecer de forma extrajudicial, para que você tenha serviços que você receba mais rápido, que te dê menos trabalho. Mas o que nós fizemos com a mentoria? Nós temos parceiros hoje. Eu tenho 2 amigas advogadas, que cada uma delas as suas respectivas áreas, uma na área previdenciária, que é a doutora Regina, também me achará, e a outra na área de família, que é a doutora Aline, e a gente tem parceria. Então, eu tenho algumas parceiras, eu citei 2, nós lá no escritório temos alguns parceiros que a gente faz essas outras ações com a parceria dessas profissionais que são especialistas nessas áreas. Então, fazer parceria, você também acha que é uma boa indicação para advogado, né? Porque a maioria gosta de ficar com tudo para ele, né? É aquele velho advogado que ele quer vender tudo para todo mundo. E quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Eu falo muito isso lá na mentoria, né? Muita coisa. Então, imagina, você tá com câncer, você vai num clínico geral, você vai procurar um oncologista. Você tá com um problema grave, você vai procurar o especialista. Então, o advogado está ali na rede, ele quer vender qualquer coisa. Ele faz o trabalhista, ele faz família, ele faz previdenciário. Aí ele se coloca ali na rede social, Regina, e ele sai falando de tudo. E aí ele acha assim, nossa, a rede social não funciona para mim, não. Mas ele está confundindo a audiência dele. Ele está falando de tudo. Que advogado é esse que faz tudo? Então, você ter aí essas áreas de especialização e fazer parceria naquilo que você não atua, você começou a adotar e você viu que traz mais resultado. Dá resultado. Porque o cliente, você não perde o cliente, você acolhe o cliente, né? Eu tenho um cliente trabalhista, ele vai ter um problema de família. Aí vai falar com quem? Comigo. Em vez de eu dizer não para ele, eu vou acolher ele, mas eu vou direcionar ele para minha parceira. E vou falar, olha, a doutora Aline, vou dar exemplo da minha colega Aline, é excelente profissional na área e você vai estar muito bem cuidado. E aí a gente faz esse contato com ela e a pessoa se sente mais seguro porque está vindo de uma indicação de um profissional que ele sabe quem é. Então, eu estabeleci algumas parcerias que são parcerias sólidas, que a gente tem uma relação muito boa. Assim como eu tenho colegas que me mandam processos trabalhistas. Eu tenho colegas que me mandam até processo em fase de execução. Ou seja, você se tornou realmente conhecida como especialista na área de família. Não, de trabalhista. Não, desculpa. Trabalhista. Você se tornou conhecida especialista na área trabalhista. Na área porque trabalhista. você realmente atua nessa área, você traz resultados. E aí os próprios colegas da área jurídica entendem que quando o problema é na área trabalhista, a Regina é a melhor pessoa a procurar. Aí tem processos que elas me indicam, tem processos que já estão até
mais adiantados, e aí elas me trazem esses processos, às vezes, em fases de execução. Porque execução também é uma fase muito complicada, e eu venho estudando execução processual já desde 2019. Tenho investido pesado. Então, quer dizer, eu venho estudando técnicas de descobrir onde está o patrimônio, o dinheiro do devedor, e a gente vai atrás. Isso também tem sido um investimento que eu fiz nos últimos anos, porque também não adianta ganhar e não levar. Né? Essa coisa do ganha, mas não leva. Você tem uma sentença procedente e vai receber, não conseguir receber, isso não é legal. Então, eu tenho colegas que me trazem processo em fase de execução. Trabalhista. E vendas, Regina? O que você acha? Você acha que, assim, é importante o advogado aprender a vender? Porque, assim, nós, advogados, a gente, infelizmente, durante toda a nossa faculdade de Direito, a gente é colocado na gente uma crença muito limitante, né? Que advogado não pode vender. Que o advogado não pode vender, que o advogado não pode fazer marketing. Então, é criado no advogado aquela crença que o advogado tem que viver de vento, de ar, né? De luz. Eu não posso vender, eu tenho que esperar o cliente bater na minha porta. Então, por isso que ainda hoje, em pleno século XXI, eu vejo advogados, 99%, que ainda vivem só de indicação. 100% da prospecção dele é indicação. E ele não sabe vender os seus serviços. O que você acha sobre isso? Eu acho que ele tem que fazer um curso ou fazer uma mentoria para ele saber superar essas objeções. Porque a maior objeção do cliente é o quê? É o preço. É o preço. Então, você tem que estar preparado para ele ter consciência do que você vai fazer, do que você vai oferecer para ele, que você vai ter condições de minimizar a dor dele, que ele precisa de você. Muitos aparecem e não têm noção do tempo. Vou dar um exemplo, uma contestação, um empregador, ele recebe lá a citação da Justiça do Trabalho. Tem gente que pega o mandado e bota numa gaveta. Só que ele às vezes não tem a consciência que ele tem que constituir um advogado rápido para fazer uma defesa. Essa defesa não está pronta, como muitos leigos pensam que o advogado tem uma defesa, uma petição pronta na gaveta. Não é assim que funciona. Você tem que entender como funciona o negócio do cliente, como era a relação desse seu cliente com o empregado dele, como que ele trabalha, qual a documentação que ele tem. Você tem que ler, analisar toda a documentação. Depois você tem que elaborar a contestação, porque uma peça não é igual a outra. O problema de João não é igual de Joaquim nem de José. Cada um tem um problema distinto. Você vai fazer aquela peça, você vai analisar. E como que você vai fazer isso se a pessoa aparece 48 horas para audiência? Sim, mas vender nessa hora é muito importante, né? Exatamente. Aprender a vender os seus serviços. Porque, e você acha que... Você sabia vender antes de entrar para a mentoria? Você acha que isso é uma habilidade que qualquer um pode desenvolver? Porque tem gente que fala assim para mim, mas eu não sei vender. Eu tenho dificuldade em vender. Já teve mentorado lá na mentoria que falou assim para mim, Lisandra, eu não gosto de vender. Eu tenho dificuldade em vender. Eu não tenho, eu nunca tive muita dificuldade de vender. Eu consigo me comunicar bem com o cliente. Mas quando você vai... Agora, o problema são algumas objeções que, às vezes, o cliente impõe na hora da negociação. Você está com a mulher, aí a mulher diz assim, mas eu tenho que falar com o meu marido. Vou pensar, né? A velha, vou pensar. Ou o homem fala, mas eu tenho que falar com a minha mulher. É uma objeção. Isso é uma objeção. E aí, como é que você vai contornar essa objeção? E onde você aprendeu isso? Na mentoria. Você tem que aprender a trabalhar essa objeção do cliente, né? Para ele entender que ele não tem tempo para pensar. Ou porque, por exemplo, tem ação Vir lá... com alguns gatilhos, né? Porque tem gente que acha que é manipulação. Vir com gatilho, como você falou, o cliente aparece ali no seu escritório com 48 horas para audiência. Ué, você tem que usar um gatilho, que é a própria... É verdade, o gatilho da urgência. Olha, se a gente não der entrada na sua ação em, sei lá, amanhã, não vai dar. Não vai dar. Então,
até cobrar um valor mais elevado de honorário, que você vai ter que largar todas as outras coisas que você estava fazendo para atender aquele cliente. Muitas vezes virar até à noite, né? Quando E aí o advogado virei. ele se sente envergonhado de falar isso. Olha, eu vou ter que analisar seu caso, eu vou ter que pegar o seu caso e não dá tempo, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, você tem que me dar uma resposta agora, hoje mesmo, senão eu não vou conseguir pegar o seu caso. Isso aconteceu com um mentorado meu também, que estava falando para mim assim, Lisandro, o cliente está demorando para fechar. O cliente está demorando para fechar. Aí, se ele não fechar, eu não vou mais pegar o caso dele, porque vai me dar muito trabalho e eu estou com outras coisas. Aí, quando o cliente estava lá enrolando para dar a resposta para ele se a fechar, ele falou assim para o cliente, vamos fazer o seguinte, eu não vou conseguir trabalhar no seu caso com a atenção que eu devo trabalhar, porque você está demorando muito para assinar o contrato. Então, eu oriento você a procurar um outro advogado, porque eu realmente não vou conseguir te dar atenção. Você acredita que no dia seguinte o cliente voltou com o contrato assinado? Não, doutor, eu quero você, tá aqui o contrato, por favor, pega o meu caso. Porque às vezes você precisa dar esse chega para lá, é estratégia de venda, é posicionamento. Exatamente. Só que só faz isso aquele advogado que tem consciência, né? Você tem que ter consciência do que você está vendendo para o seu cliente, falando para o seu cliente, como funcionam as coisas. Mudar a mentalidade, aprender a se posicionar, aprender até a vender ali você, vender o seu conhecimento, ter essa segurança, né? Se sentir seguro de que se aquele cliente não fechar com você, tudo bem. E às vezes o advogado ele fica tão ansioso em querer fechar aquele contrato que ele simplesmente dá tudo para o cliente fechar, sabe? Não, a gente fecha agora, vamos fechar, eu faço do jeito que você quiser. Então, praticamente, ele está implorando para o cliente fechar com ele, porque ele precisa daquela venda. Então, é importante mudar a chave. Por mais que você precise da venda, por mais que você precise daquele cliente, você está lá com a sua conta no negativo, você tem que se manter como se não tivesse. Olha, eu vou até te dar um exemplo de uma objeção que eu tive recentemente, que foi o seguinte, o valor da causa da cliente ela era uma reclamada, ela tinha recebido uma petição inicial, um mandado de citação, e a gente conseguiu ver que o pedido porque agora as petições trabalhistas são líquidas, né? E o valor da causa era lá 100 e tantos mil, 120 e poucos mil. E aí eu cobrei um valor para fazer a defesa dela e assistir ela até a sentença. Aí ela, mas o valor não está um pouco caro? Ela questionou. Assim, questionando o valor dos seus honorários. O valor, é natural, eu acho isso até natural, a pessoa falar sobre valor, né? Aí eu peguei a petição inicial e falei assim, olha só, se você não constituir um advogado e você, infelizmente, for condenada, a sua condenação é esse valor aqui. Muito maior. Muito maior do que o valor que eu estou te cobrando. Então, o que é mais vantajoso para você? Me contratar agora para eu fazer uma defesa, a gente vai alinhar uma estratégia, você vai me trazer toda a documentação que eu vou te pedir. Essa não chegou em cima da hora, não. Essa estava procurando um advogado com uma certa antecedência, mas estava questionando o preço. Sim. E essa estava bem antecipada, estava contratando com calma. Então, acho que ela estava nessa fase de ver advogados, valores. Aí eu conversei com ela, vamos traçar uma linha, você vai me trazer isso, eu quero analisar tudo, eu vou te cobrar X. Aí, quando eu mostrei para ela que o valor da causa dela era 100 e tantos mil, e que o que eu cobrava, comparando com uma possível condenação, não significava nada, ficou barato. Ela fechou. Ela fechou. Então, o advogado ele tem que entender que questionar preço é normal. Você não questiona? Sim. Eu questiono, às vezes, é natural, é do ser humano. O ser humano, o que ele quer? Ele quer ganhar. Ele quer estar sempre no controle, sentir que ele está sendo beneficiado. Então, é normal. E outra coisa, ninguém quer ter que contratar um advogado. Ninguém quer ter que precisar de um advogado. Então, a pessoa, quando ela procura um advogado, ela já está revoltada, porque ela está passando por um problema, ela está passando por uma dor. E para resolver aquele problema, aquela dor, ela vai ter que, na cabeça dela, ter um gasto
com um advogado. Essa é a mentalidade do cliente, a mentalidade do leigo. O que cabe ao advogado que já entendeu esse mecanismo e que já desenvolveu estratégias de venda, já desenvolveu uma mentalidade empreendedora, de que para vender ele precisa conscientizar o cliente da importância do serviço dele e da dor dele, porque muitas vezes o cliente não tem nem consciência da dor. Ela não tinha nem consciência do valor que ela poderia levar de condenação e o quanto que aquilo ia doer no bolso dela, ia repercutir em consequências na vida dela, né? Se ela não contratasse você e pagasse o valor. Exatamente. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. É muito bom porque eu tenho vários exemplos. Eu, numa certa situação, por exemplo, você tem um cliente que tem uma liminar. Ela tem urgência na liminar. Eu já tive cliente que ia viajar e precisava de uma determinada liminar. E aí eu falei, olha, como tem liminar, eu vou te cobrar X para distribuir a ação por causa da liminar, mas ao final, se nós tivermos êxito, eu vou te cobrar um percentual no final, no êxito da ação, que aí a gente não sabe mais. A liminar eu vou te cobrar. Ué, mas eu vou ter que te pagar uma liminar? Vou ter que te dar um sinal para... Vou ter que te contratar? Ela nem fala liminar, né? Vou ter que te contratar, vou ter que te pagar. Sim, porque você não vai querer uma liminar, você não precisa disso, ou fazer uma cirurgia, ou que seu nome saia do SPC, Serasa, para você fechar um contrato. A pessoa tem urgência. Né? Ela tem uma urgência. E para você fazer isso, você cobra. Sim. Acho que o cliente ele só procura feliz alguém, a gente estava falando outro dia lá na mentoria, né? O cirurgião plástico. Ele só vai feliz com dinheiro para gastar no cirurgião plástico. Então, o advogado ele precisa entender o quanto antes e desenvolver essa mentalidade, fazer como você vem fazendo brilhantemente. E aí, para a gente já encerrando aqui, Regina, o que você sente que lá na mentoria... o que tem lá na mentoria que você aprendeu e vem desenvolvendo ao longo desse 1 ano que faz com que os advogados tenham mais facilidade para ter ganhos financeiros? Ai, são tantas coisas que eu mudei. Acho que é tudo, é um mix, é um pouco de tudo que eu aprendi e implementei. Ou seja, é de tudo um pouco. Desenvolver mentalidade, estratégia. Eu melhorei o atendimento, eu melhorei minha rotina interna, eu melhorei meu atendimento, a minha conversão. Eu procuro sempre falar que o cliente não pode ficar no WhatsApp muito tempo, que tem que ter a resposta logo, porque o cliente manda uma mensagem para você, mas ele manda para outros também. Você aprendeu a vender. Aprendi a vender melhor, contornar me posicionar melhor, contornar melhor as objeções do cliente. Isso levou você a ter quais resultados? Eu tracei uma meta para esse ano de 2023, que eu já bati a minha meta para esse ano. Você triplicou? Tripliquei. Você triplicou o seu faturamento? Tripliquei, graças a Deus. E olha, agora dia 16, eu vou dar o último workshop desse ano, o Workshop Advogados 10K, para ensinar outros advogados que estão na posição que você já teve lá atrás, estagnada, perdida, a aprender o que é necessário, todas essas estratégias, para também ter esses resultados em 2024. O que você diria para esses advogados? Eu acho que eles têm que participar e que eles vão aprender muitas coisas e fichas vão cair, vai virar chave. Eles vão começar a enxergar a advocacia deles de outra forma. Eles vão passar a ter ideias. Porque conforme a gente tá na aula, tá debatendo, que é um grupo, muita gente participa, né? Você fica ouvindo, é muita informação. E você vê que é possível você aplicar aquilo que você ouve e aprende na sua rotina. E o legal também é quando está num grupo, né, de mentoria com advogados de várias áreas e até de outros países, porque lá na mentoria tem advogados de Portugal e da Angola, se troca uma experiência até além fronteiras, né? Isso. Das dores, como é que é no seu país, como é que vocês se comportam, como é que é a cultura de vocês. E a gente vai vendo que, na verdade, as dores são as mesmas. São. Prospecção de clientes, venda, tem advogados de várias áreas no grupo também, né? De várias áreas do direito. E todos têm as mesmas dificuldades e eu acho que está todo mundo buscando a mesma coisa, que é alavancar a advocacia, ter melhores resultados, aprender a se posicionar melhor, usar as novas ferramentas, utilizar do marketing, das técnicas de venda. Por exemplo, esse ano eu já estou alinhando
os meus projetos para o ano de 2024. Isso é muito importante. Então, para você também ter uma advocacia de sucesso, é importante você ter clareza do que você quer conquistar. E aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar. Então, começar 2024 no escuro, totalmente no escuro, mais um ano. Eu vou pedir para Deus que eu seja um ano de sucesso, mas não faz planejamento, não tem estratégia. Já estou não tem planejando. clareza. O ano de A tendência é ter um ano fracassado novamente, né? O que você entendeu que é importante? Agora que você está na mentoria, a gente fez até algumas semanas atrás, a gente fez o planejamento estratégico de todos os mentorados para 2024. Você já traçou o seu, né? Já tracei o meu. Para o ano de 2024, eu vou lançar uma campanha no Google Ads, que nós já estamos alinhando essa campanha para começar em fevereiro de 2024. E olha que os meus resultados melhoraram sem campanha em Google Ads e Instagram. Né? Sim, você triplicou o seu faturamento. tripliquei. Uma coisa assim que as pessoas acham que você já está ali na rede social fazendo acrobacias. Não estou. Vou começar agora a fazer o marketing através do Google Ads. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma campanha do escritório na área trabalhista. Ainda estou alinhando como vai ser. E também melhorei, estou trocando o sistema interno do escritório para um sistema que é mais completo e que me dê mais informação sobre os processos. Maravilha. Então, para a gente encerrar aqui, o que você acha que é fundamental para que os advogados levem para o próximo ano 2024? Quem quer ter sucesso em 2024, o que ele precisa fazer? Posicionamento. Mudar a postura dele. Entender que a advocacia mudou. Aquela velha advocacia tradicional, se você se manter naquele padrão tradicional, não tem como você alavancar, você aumentar seus resultados no mercado, que é tão competitivo. Você tem que ser diferente, você tem que se posicionar de uma forma diferenciada. E eu vou além. Estratégia e mentalidade de negócios. Se você começa o ano de 2024 no escuro, sem clareza do que você quer conquistar naquele ano, sem clareza de metas e objetivos e sem estratégia, vai patinar novamente em 2024. Eu já estou traçando as minhas. E aí não vai triplicar os resultados como você triplicou, né, Regina? Graças a Deus. E a minha professora. A minha mentora. Maravilha. Então, a gente encerra aqui o nosso podcast, nosso primeiro podcast com essa convidada de honra, a Regina Pérez, advogada trabalhista, que mudou completamente a advocacia dela depois que ela veio para a mentoria, para a minha mentoria. Ela desenvolveu uma mentalidade de negócios, desenvolveu o posicionamento dela. Hoje ela sabe o que ela quer, já está planejando o ano, já planejou o ano 2024, faz marketing, faz vendas e ela só decola, só voa. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço.